Palmeiras 0, Flamengo 0, um jogo horrível, mas a gente tem que falar, infelizmente a gente tem que falar, né? Um dos piores jogos do Palmeiras no ano, um dos piores jogos do Flamengo no ano, né? Uma expectativa que foi criada muito grande para esse clássico, que hoje é clássico no Brasil, e um jogo pífio, um jogo vergonhoso desse. Mas enfim, tá? Esse vídeo aqui tem um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá? Vou deixar o QR Code na tela, vou deixar também o primeiro comentário fixado com o link para você fazer seu cadastro completamente grátis, tá? E com apenas R$1 você já começa a profetizar. E o que é bom nisso? Esse mês de abril tá com a Supercopa da Bet Nacional, onde você com R$1 você pode concorrer a prêmios de até R$10 mil em alguns jogos específicos, tá? Acompanha lá no meu Instagram, vou deixar aqui também para vocês. É no Instagram que eu tô falando sempre que jogos são esses, para vocês estarem participando, tá? E só com R$1, tá? Dinheiro do pão, não vai fazer falta e vocês podem ganhar até R$10 mil em prêmios, beleza? Então Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, não fica de fora. Palmeiras 0, Flamengo 0, Allianz Parque neste domingo. Jogo feio, jogo que deu sono, jogo que gerou uma expectativa tremenda por causa das duas equipes movimentarem o Brasil durante anos, né, serem as duas melhores equipes há pelo menos, vamos lá, 4, 5 anos aí que está dominando o cenário brasileiro. E um jogo muito horrível, um jogo picado, muitas faltas, muitos cartões, o jogo mais parado do que rolando, horrível, tá? Você compara com jogos de Premier League, com jogos de Europa e você vê a grande diferença que é. Os caras lá se preocupam em jogar bola, os caras aqui se preocupam em parar o jogo, se preocupam em catimbar, se preocupam, enfim. Tá ficando cada vez mais feio, cada vez mais manjado e cada vez mais triste esse cenário do futebol brasileiro, tá? Mas vamos falar um pouquinho do Palmeiras, bem rapidinho aqui. Qual foi a minha concepção sobre o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras há muito tempo, desde o começo da temporada, o Palmeiras não está mostrando bom futebol. Em alguns jogos específicos ele mostrou esse bom futebol. Ganhou o Campeonato Paulista, que foi obrigação, porque só tinha ele, né? Com todo respeito a Santos, a Corinthians que nem se classificou, São Paulo que também não teve capacidade de se classificar para as finais. Mas campeonatos regionais não são parâmetros para nada. Agora começou realmente a temporada e a gente vê até o próprio Flamengo, que tem um elenco, né, teoricamente mais forte do que o Palmeiras, um elenco sofrendo aí em Libertadores, empatou na estreia, sofrendo no jogo de ontem, jogando também de forma ruim, de forma vexatória, igual o Palmeiras. Mas o Palmeiras tinha um dever de casa a ser cumprido e tinha que ter ganho os 3 pontos. Não ganhou. E são 2 jogos em casa agora, um em Barueri e um no Allianz Parque, onde a gente só ganhou 1 ponto, né? Uma derrota e um empate. E esses 3 pontos tinham que vir porque o Flamengo, teoricamente, lá na frente vai se tornar o candidato direto ao título junto com o Palmeiras, tá? E era dentro de casa, principalmente por ser dentro de casa. Então a gente não pode dar esse mole, o Palmeiras não pode dar esse mole. E Abel vem cometendo algumas coisas, algumas teimosias, e eu não quero entrar nesse mérito de criticar o Abel em demasiado, porque primeiro que ele não merece isso, ele merece críticas pontuais, e segundo, para não inflamar aqueles torcedores amendoins, né? Aqueles Enzos que tem, né? Aqueles Enzos que só querem uma chama para poder inflamar tudo. Então, 3 zagueiros novamente, eu não concordo com 3 zagueiros. Luan foi muito bem, Gustavo Gomes já foi muito mal, mas eu não concordo com 3 zagueiros. Palmeiras meio que estava com medo de ganhar o jogo. O Palmeiras ontem teve medo de ganhar o jogo, que se o Palmeiras vai pra cima, o Palmeiras ganha o jogo. O Flamengo não entrou com o time titular, entrou com muitas reservas. Entrou com um jogador que nunca tinha nem jogado no profissional, né, o atacante deles. O medo de perder, no caso, não o medo de ganhar. O medo de perder foi mais forte do que a vontade de ganhar. Então, não é esse o Palmeiras que a gente vê. Eu tenho esperança que Abel vai mudar isso, eu tenho esperança que Abel tá vendo que tem jogadores que estão abaixo do nível, que às vezes precisa de pegar um banco, às vezes precisa começar um jogo no banco, até mesmo psicologicamente voltar ao normal. Rafael Veiga, Piquerez é um deles, o Vanderlan está num bom momento, o Rômulo não está sendo usado, ele até explicou que nos treinamentos o Rômulo ainda está se adaptando, tudo certo quanto a isso, mas eu acho que o Rômulo tem condições de jogar alguns minutos, né, e tentar fazer o que o Palmeiras não tem, que é a armação. O Palmeiras não tem armação, o maior problema do Palmeiras hoje é a falta de armação. O Palmeiras é refém de ter uma bola nas pontas para cruzar a bola, para ver se Flaco Lopes ou algum outro consegue cabecear a bola, e isso não vem acontecendo. Rafael Veiga não acerta mais cruzamento, Rafael Veiga não acerta mais cobrança de falta na área, cobrança de falta no gol, né? Ele não está mais acertando passe curto, ele não está acertando mais passe longo para colocar o jogador
na cara do gol, né? Ele fez isso na Libertadores contra o Liverpool, beleza, deu 2 passes, essa é a função dele, mas uma coisa que é recorrente no Veiga não está sendo mais. Então, o Palmeiras sente falta disso. E o Palmeiras está totalmente sem criação pelo meio. Sem criação nenhuma pelo meio. Não tem bola em profundidade para o atacante sair na cara do gol. É refém das pontas e aí fica muito fácil para marcar, fica muito manjado para marcar. Ponto positivo, Aníbal Moreno, monstro de jogador. Para mim, o melhor, sem clubismo, o melhor volante que atua hoje no futebol sul-americano. Talvez no Racing eu não tivesse acompanhado tanto ele, mas no Palmeiras, para mim, pelo menos vamos botar o futebol brasileiro, ele é o melhor volante que atua aqui no futebol brasileiro. O Everton, né, não está mais falhando, já tem alguns jogos, precisa também dar os parabéns ao Everton, porque quando foi para criticar, soubemos criticar o Everton. Luan, muito bem. E o Endrick correndo feito um doido, tentando buscar jogo, fazendo jogadas bonitas. E deslocado da função onde ele vinha atuando bem, que era na ponta direita. Ele atuou na ponta esquerda, mais marcando, mais como um lateral do que como realmente um ponta atacante. E isso prejudicou muito o jogo do Endrick. Depois ele fez as substituições, para mim também foram erradas algumas substituições. Gabriel Menino entrou mal novamente, né? Tirou o Richard Rios, depois tirou o Veiga, e coloca o Rony no lugar do Fla, que a gente perde o poder de altura, de cabeçada dentro da área, enfim. Coisas que, ao meu ver, estão erradas, mas que tem conserto e que eu tenho muita esperança que o Abel vai fazer isso mudar. Porque o Abel Ferreira ele já fez isso várias vezes, entendeu? E ele sabe que o Palmeiras não está bem, ele sabe que tem jogadores que não estão bem e ele sabe como gerir da melhor forma esses jogadores. Ele sabe muito bem e o Palmeiras vai voltar. Meio do ano vai ter as novidades de Dudu, Felipe Anderson, alguns jogadores vão sair, mas isso aí é no meio do ano, tá? O Palmeiras tem que se preocupar agora porque tem uma carga de jogos importantes aí, Independente Del Valle, depois São Paulo. São 2 jogos muito difíceis, 2 jogos fora de casa. Então que a gente recupere esses jogos fora de casa, o que a gente não fez dentro da nossa casa, tá? Então é isso. Quero que vocês digam aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso, tá? Se inscreve aqui no canal que ajuda demais aqui a gente, beleza? E é sempre isso. Vamos sempre deixar nosso comentário aqui sobre os jogos. E quero ouvir muita opinião de vocês sempre, tá? Que eu vou responder vocês lá sempre, beleza? Tamo junto, valeu, avante palestra!